Olá amigos e amigas, é com alegria no coração que compartilho mais uma porção da Palavra de Deus com o propósito de abençoar a sua vida com a mensagem de Cristo Jesus. Na oportunidade, irei ler o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 20 e 21, que diz respeito à parábola do semeador. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, eu quero destacar isso, que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. Por que resiste por pouco tempo? Porque não tem raiz em si mesmo. Continuando o versículo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Perde o ânimo porque não tem raiz em si mesmo e não consegue resistir por muito tempo. O Evangelho de Marcos 4, versículo 17, nos diz: entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Aqui o evangelista Marcos traz essa característica de pouca perseverança e por isso sucumbe diante dos problemas. É preciso ter raízes. Se nos compararmos a uma árvore, precisamos ter raízes profundas para sermos resistentes às tempestades da vida. Ter raízes profundas é ter fé, esperança em Cristo Jesus, o firme fundamento sobre o qual nos tornamos inabaláveis. Ter raiz em si mesmo é edificar a vida sobre a verdade que é Cristo. Ter raiz em si mesmo é construir seus valores e crenças sobre a rocha que é Cristo Jesus. Diante de situações adversas, que não nos falte perseverança e força. A perseverança e força necessária para resistir firme aos ventos contrários que sopram contra a nossa vida resulta de um processo de edificação pautada nos ensinamentos de Cristo. Como podemos verificar no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, que nos diz: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Porque a casa que tipifica a nossa vida não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Continuando os versículos 26 e 27, nos diz: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Chuva, enchente, ventos fortes representam os problemas, os embates que enfrentamos na vida diariamente. E quando batem contra a nossa casa e esta casa não está edificada na rocha, o que acontece? A casa desabou, desaba e grande foi a sua ruína. Colossenses capítulo 1, versículo 10 está escrito: e tudo isso, ou seja, o processo de edificação tem como propósito de que nós possamos viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. O conhecimento de Deus, crescer no conhecimento de Deus, produz constância e firmeza de ânimo necessária para enfrentar os embates da vida, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Concluindo, lendo Efésios 6:10, nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que nos revistamos da força de Cristo, nos tornando pessoas de firme perseverança e ânimo, de modo a viver de forma digna diante de Deus. Deus abençoe a todos vocês que nos assistem através deste canal e que esta mensagem possa ter alcançado o seu coração e possa ter promovido a edificação, a fé e a esperança necessária para enfrentar os problemas da vida e superá-los em nome de Cristo Jesus.